Meus amados irmãos e irmãs, nessa noite a pregadora é uma mulher. Essa semana foi a semana, que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, E eu sentei no escritório, estou preparando a mensagem. Ela falou assim: não, essa semana eu aqui prego. Eu falei: então, eu vou discutir com uma mulher, hein? Ô dona Santa, você já viu algum homem ganhar uma discussão com mulher? Não, nem pode. Então nós vamos ouvir a palavra que a pastora tem para nós. Graça e paz, irmãos, amém? Bom, como essa semana, foi o Dia Internacional das Mulheres, eu vou falar sobre o bom perfume de Cristo que nós somos, não é verdade? Não só as mulheres, mas os homens também. Então feche seus olhos, quero orar nesta hora, pedindo a Deus para que a palavra do Senhor ministrada nessa noite possa achar morada no seu coração. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor que a palavra, ó Deus, ministrada possa achar morada no nosso coração de tal forma, ó Deus, que as nossas atitudes vão ser transformadas pela ação do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem trazido equilíbrio à nossa vida, saúde, Pai, para estarmos aqui, para celebrarmos o Senhor e para ouvirmos a Tua palavra. Tenha liberdade de agir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra no livro de 2 Coríntios 2. Eu quero ler apenas o verso 14, 15 e 16. Segundo Coríntios, capítulo 2, o verso 14 ao 16. Diz assim a palavra: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas para quem está capacitado para tanto? Bom, o que significa ser o bom perfume? Quando nós olhamos para a Bíblia, nos diz que nós temos a responsabilidade de exalar o perfume de Cristo em nós, através do nosso testemunho. Essa fragrância, ela é percebida pelos que estão à nossa volta. Nossa vida, ela deve atrair as pessoas para Cristo. E não é preciso a gente fazer muito esforço. Não é preciso a gente ter muitas forças. Falar assim, eu preciso esforçar muito. Não. Porque a fragrância de Cristo na nossa vida, ela faz com que o outro se aproxime de Cristo. E Paulo, quando escreve esse texto, ele estava em circunstâncias desagradáveis. Ele estava vivendo alguns desafios. Ele tinha planos para a igreja, só que a igreja estava desintegrando no pensamento dele, Ele estava na cidade de Troade e ele não sentia paz no coração para pregar a palavra ali, para falar de Cristo ali. Ele não conseguia encontrar Tito. Quando ele chegou na cidade, Tito tinha viajado. E ele queria saber notícia da igreja em Corinto. E ele não conseguia explicar os desvios, as decepções, aqueles que estavam firmes em Jesus, mas que simplesmente saíam da igreja. Parecia que a batalha estava perdida, mas ele tinha certeza que Deus estava no controle. Quando ele escreve esse texto, ser o bom perfume de Cristo, exalar, emitir aquele perfume agradável, ele faz uma comparação com o que ele está vendo acontecer na cidade de Troade, o triunfo romano. Quando a gente lê o texto, a gente não percebe muito isso, porque a gente não estuda o contexto histórico, E o que significa isso? Triunfo romano. Se um comandante conquistasse vitória absoluta sobre o inimigo em solo estrangeiro e matasse 5.000 soldados inimigos, conquistando o território para o imperador,
ele tinha direito a um triunfo romano. O triunfo romano, o comandante era colocado numa carruagem de ouro. Pensa nessa situação. E ele desfilava na cidade, em pé naquela carruagem de ouro, a multidão em volta, e ele desfilava pela rua da cidade naquela carruagem. Mas não era um desfile qualquer. Por quê? Os seus oficiais estavam em volta, apenas ele na carruagem, e os oficiais andando em volta dele. Na frente dessa carruagem iam os sacerdotes romanos com um incenso, um cheiro suave, exalando, sobre aqueles que estavam ali perto. Mas tem um porém. Atrás dessa carruagem vinham os presos, os condenados, Eles estavam ali indefesos, porque eles tinham sido, os que não foram mortos na guerra, são levados cativos. E para onde eles são levados? Para o círculos máximo. Aquelas arenas onde eles eram jogados pelos animais selvagens, e ali eles eram comidos por esses animais. E no verso 16, Paulo escreve assim, para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. O cheiro suave da vitória para aqueles que estavam à frente era o mesmo cheiro amargo para aqueles que estavam atrás. A mesma essência, sentida de forma diferente. E ele declara lá no verso 15, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Paulo ele foi capaz de romper em seus pensamentos com aquilo que estava acontecendo ali, vendo e sabendo que as pessoas iriam morrer. Ele conseguiu louvar a Deus e exalar o perfume de Cristo aonde ele estava. Mas de que maneira, porém, essa mensagem ela aplica-se a nós? Em primeiro lugar, a mulher de Deus ou o homem de Deus, ele precisa espalhar o cheiro do conhecimento de Deus. Para que eu e você possamos espalhar esse cheiro, o conhecimento, nós precisamos primeiro ler, meditar na palavra, viver a palavra, ter atitudes como Jesus teve quando viveu aqui na terra como homem, ter respostas sábias, adequadas como Jesus, palavra de confronto, porque em muitas situações que a gente vive, nós precisamos confrontar as pessoas, de sabedoria, de correção. O perfume que Paulo fala aqui não é a substância, é a pessoa, sou eu e você. Mas essa pessoa, quando você age, com generosidade, com honestidade, com mansidão, você vai ser conhecido aonde você passa pelo bom perfume de Cristo. Você é conhecido pelo seu caráter. Você já percebeu isso? Que quando você chega num lugar, as pessoas que te conhecem, elas sabem se você realmente é uma pessoa confiável, é uma pessoa de Deus. E por onde você passa, você se identifica como tal. Qual perfume que você usa? Original ou fake? A gente olha, tem muito perfume bom, tem muito perfume também que é ruim. Estou falando de essência mesmo, Às vezes a mesma essência, o perfume que eu gosto, você não vai gostar. Mas aqui, quando a gente faz essa comparação entre a nossa vida e o perfume, nós entendemos que onde nós passamos, o nosso caráter define a nossa vida. E em segundo lugar, a mulher de Deus ou o homem de Deus precisa ensinar a receita para o bom perfume. Interessante quando a gente está junto, as mulheres, a gente come alguma coisa ou comeu alguma coisa e fala assim, nossa, você me dá a receita? Ah, mas eu fiz, mas não ficou igual o seu. Eu até brinquei com um outro dia, falei assim, olha, o caldo da minha mão não é o mesmo da sua. Então não tem jeito de ficar igualzinho, Mas a gente segue aquela receita. E aqui, quando a gente precisa ensinar essa receita do bom perfume, no verso 15, ele fala lá, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo.
Não somos um perfume qualquer, mas o bom perfume. Bom perfume, que sou eu e você, né? Feito com as melhores essências. Portanto, é muito valioso. Influencia as pessoas, né? Não precisa fazer barulho. Nós, como somos o bom perfume, quando você perfuma, né, aonde você chega, você influencia as pessoas que estão à sua volta, com suas palavras, com suas atitudes. Quando você fala, penetra no coração das pessoas que estão à sua volta e as pessoas escutam aquilo, entendem o que você fala. Eu aprendi esses dias que a gente só aprende algo com quem a gente ama, com quem a gente admira, com quem você olha e fala assim: nossa, esse aí é inteligente, né? Nossa, que pessoa que fala bem. Quando você começa a admirar aquela pessoa, você aprende com ela. Quando você me ama, aquilo que eu falo não se torna peso para você, não. Você olha e fala assim: não, eu preciso corrigir sim, eu preciso melhorar nisso. Então vai penetrar, você vai escutar e vai trazer mudança na vida do próximo. Porque você fala, a pessoa escuta e ela olha para você e fala assim: realmente, eu preciso disso na minha vida. Eu preciso seguir esses passos. Se para ela está dando certo, para mim também pode dar. O bom perfume, ele existe, amados, para ser espalhado, para atrair as pessoas. Porque o bom perfume, ele é envolvente. Ele é embriagador, como diz a palavra aqui. Quando você ensina o outro a viver como Jesus viveu, esta é a receita: ensinar com nobreza, com atitude, com palavra. Como você é o bom perfume, o ambiente ele se torna agradável por você estar ali. Porque quando nós estamos no lugar e nós somos o bom perfume de Cristo, nós carregamos a presença de Deus. A presença de Deus é tão linda na nossa vida que as pessoas, quando conversam com você, ela vai ter paz, ela vai prestar atenção, ela vai falar assim: olha, eu preciso disso, eu preciso ter a vida transformada, porque a presença de Cristo é real na nossa vida. E em terceiro lugar, a mulher ou o homem de Deus, né, faz com que o efeito, a fragrância do perfume seja de alegria. Paulo, ele usa esse texto como uma metáfora, quando ele diz: tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Para o general vitorioso, seus soldados, a multidão que estava aplaudindo, o cheiro era de vitória, de alegria. Mas os prisioneiros de guerra, o perfume estava associado a quê? A fatalidade, a escravidão, a morte. Semelhante a isto é a palavra de Deus. O bom perfume para quem crê e aceita, né, é vida. Mas morte para quem recusa e desobedece. Pensa em alguém que você conhece. Eu quero que você entenda isso, ó. O bom perfume para quem, a palavra de Deus é bom perfume para quem crê, obedece e aceita a palavra. Mas é morte para quem recusa e desobedece. Quando você entende isso, você nunca pode ser uma pessoa neutra quando se fala da palavra de Deus. Você precisa ter uma postura, você precisa tomar decisões. Não, eu não estou no meio, né? Eu falo que às vezes a pessoa fica querendo estar no meio, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Errado. Com a palavra de Deus é sim ou não. Você precisa entender isso, que quando você está diante de uma situação e você exala o perfume de Cristo, você tem o bom perfume de Cristo na sua vida, você toma a postura de acordo com a palavra. Todas as situações que pode acontecer à nossa volta, você vai ensinar amor, você vai ensinar generosidade, bondade, perseverança, esperança, alegria de viver em Cristo. Hoje eu ouvi um vídeo, o pessoal mandou lá no grupo lá dos pastores, e o cara se declarando um ateu. E ele falando várias coisas que você olha e você fala assim: gente,
pessoa que não conhece a palavra vai acreditar naquilo que ele está falando. Vai cair muito fácil naquilo que ele está falando. Mas olha para a vida da pessoa. Olha se é uma pessoa que é equilibrada. Olha para uma pessoa se ela vence e se ela tem paz. Hoje eu estava falando com algumas pessoas aqui. A pessoa, ela fala várias coisas, mas na hora que ela deita a cabeça no travesseiro, ela não tem paz. Sabe por quê? Ela conhece a palavra, mas ela não consegue exalar o bom perfume de Cristo. Ela não consegue viver essa essência. E nós precisamos viver isso. A alegria de viver em Cristo, e precisamos ensinar isso. Muito mais, né? Porque a gente aprende e a gente ensina. Tudo aquilo que eu aprendo, eu tenho alegria em ensinar para as pessoas. Porque o viver para mim é Cristo. E quando eu vivo dessa forma, eu quero ensinar o outro a viver assim. Eu quero ensinar o outro a ter uma vida mais suave, a ter uma vida mais leve. Porque a fragrância de Cristo nessa cidade somos nós. É eu e você. E por onde você passa, essa fragrância, ela vai junto com você. A oportunidade, amados, ela aparece para quem está preparado. Quando você não se prepara, quando você não vem na escola dominical, quando você não vai na célula, quando você não vem no culto de oração, não vem no culto de celebração, não lê a palavra em casa, você não está preparado. E Deus te dá a oportunidade todos os dias de se preparar. Esses dias eu falei com uma pessoa, falei assim, olha, Deus nos deu um dia de 24 horas. Qual que seria o correto? Você tirar 10% para Deus, não é verdade? Quanto que é 10% de 24 horas? 2 horas e 40 minutos. Você tira esse tempo para poder estar na presença de Deus? Para poder você meditar na palavra? Para você conhecer a Deus? Prepare-se, Prepare para poder conhecer a Deus. Conheça Deus de perto. Convide o Espírito Santo a andar com você, a estar com você, a conduzir o seu caminho. Quando você faz isso, quando você convida o Espírito Santo a estar junto com você, a andar no caminho com você, você vai entender que é necessário você abrir a sua boca e falar da palavra de Deus e conduzir aqueles que estão longe para perto de Deus, de falar do amor de Deus, de mostrar para essas pessoas que há necessidade de viver esse amor. A maneira como você vive, como você se relaciona com as pessoas, o perfume que você exala pode ser de vida ou de morte. Preste atenção nas suas atitudes, como pai, como mãe, como profissional, como estudante, como amiga, como amigo, como marido, como esposa. Quando nós aprendemos a fazer a leitura correta das nossas atitudes, nós nos tornamos pessoas melhores, porque nós mudamos a nossa atitude. Nós só conseguimos mudar a nossa atitude quando nós dependemos do Espírito Santo. Quando você pede, fala, Deus, eu preciso entender essa situação. O Espírito Santo, ele vai conduzindo você. E você vai aprendendo a viver aquela forma diferente. E quando você vive dessa forma, você muda e as pessoas mudam o olhar sobre a sua vida. Às vezes a gente vê uma pessoa falando de um testemunho, que era ex isso, ex aquilo, ex tanta coisa, uma lista de ex. Eu acho assim muito lindo quando Deus realmente trabalha na vida dessas pessoas, que você olha e fala assim, olha, eu nunca imaginei uma pessoa dessa se converter a Cristo, ter a vida transformada. Mas sabe o que é lindo? Quando você depende de Deus e que você nunca é ex-nada, você só é filho de Deus. Isso é lindo porque você priorizou o reino de Deus na sua vida. Então as nossas atitudes, mudando, nós atraímos as pessoas à nossa volta. As circunstâncias, elas podem nos desanimar? Sim. Pessoas podem opor-se a nós? Também. Nós ficamos angustiados? Sim. Às vezes a gente olha e você fala assim, meu Deus, eu preciso resolver isso, Uma angústia no coração, um aperto no coração que você não consegue mudar. No entanto, quando você tem Cristo como seu supervisor, orientador, comandante,
você vai ter a certeza de que a sua vida está sendo conduzida no lugar correto. Amém, amados? Mas eu quero te contar uma história. Então eu quero que você feche seus olhos e imagine essa situação que eu vou te falar agora. Para a gente terminar, eu quero te contar essa história. Olha, imagine o que eu vou falar. Havia um belo e maravilhoso jardim, onde havia muitas árvores, flores de todas as cores, uma grama verde, pássaro de todos os tipos, uma água cristalina caindo sobre as plantas, um caminho muito lindo, onde as pessoas passeavam. E de repente, entrou uma mosca naquele jardim. Agora olha para mim. A mosca entrou nesse jardim. Onde que ela foi pousar? Você imaginou? Um jardim totalmente lindo, maravilhoso. E entrou uma mosca naquele jardim. Onde que ela foi pousar? Você imagina? Ela foi direta para onde havia lixo. Com tanto lugar lindo para pousar, ela conseguiu encontrar algo podre. Mas pouco depois entrou uma abelha. Onde você pensa que essa abelha foi pousar? A abelha, ela foi pousar nas flores. O cheiro das flores atraiu a abelha. A beleza das flores atraía aquela abelha. E a abelha, tanto a abelha quanto a mosca, estavam no mesmo ambiente. Mas a mosca é aquela que não tem o bom perfume. Ela fala demais, né? Ela vê defeito em tudo que os outros fazem. Nunca está errada nas suas atitudes, né? Não há generosidade para ensinar, muito menos para aprender. A abelha, por outro lado, ela vê os defeitos, né? Ela vê os problemas, os conflitos que estão à volta, mas ela tira proveito das oportunidades para conquistar um bom banho nas flores, com a presença dos pássaros cantando, imagine o sol, né? Ela presta atenção no sussurro do vento. E além disso, ela carrega consigo o pólen. Ela carrega consigo o pólen das flores e voa para outro jardim, colocando aquele pólen ali, fecundando as flores. Além disso, ela produz mel, um mel que sustenta eu e você. Essa é a essência que nós precisamos ter. Mas eu quero que você pense, em quantas atitudes que você tem durante o dia você é mosca? Você tem sido mais mosca ou você tem sido abelha? Quando a gente pensa nesse jardim, o jardim pode ser qualquer situação que você vive. O jardim pode ser a sua família. O jardim pode ser a empresa que você trabalha. Pode ser a escola que você estuda. Pode ser os amigos com quem você sai. Quanta palavra você tem dado de mosca para a vida dos seus amigos, para quem fica à sua volta? As pessoas têm sido abençoadas com aquilo que você fala? Porque a gente cansa também. A gente fica cansado, sabe, de repetir para as pessoas. Mas eu quero desafiar você a olhar para aquilo que Deus é capaz de fazer através de uma palavra que você dá na vida das pessoas. A ser abelha o tempo todo. O tempo todo, onde você estiver, por onde você andar. Fora que a abelha, gente, a abelha é linda, né? A abelha, você olha assim, de longe você vê aquele amarelinho, preto. Agora a mosca, você escuta o barulho dela e às vezes você não vê. Preste atenção nas suas atitudes, amado. Eu gostaria que você pensasse essa semana, nessa situação. Eu não entendi nada, não sei o que é bom perfume de Cristo, né? Paulo, ele vai declarando que nós somos esse bom perfume. Por quê?
Nós precisamos ter na nossa essência aquilo que é bom. Nós somos bom? Somos não. Nós dependemos de Cristo o tempo todo para ter atitudes nobres diante das pessoas. Tem situação que a gente vive que você dá vontade assim, ó, torcer o pescocinho da pessoa, né? Aí você olha, você respira. Ai, Deus, deixa eu cheirar as flores aqui. E eu quero que você pense essa semana assim, em todas as suas atitudes que você tiver, você fala assim com Deus: meu Deus, eu tenho sido uma mosca nessa situação. Às vezes a gente tem aquele ditado, né? Tá igual uma mosca morta. Mosca morta não faz diferença em lugar nenhum. Mas nós queremos fazer diferença. Nós em abril aí vamos começar o projeto Casa de Paz. É a oportunidade que Deus está te dando para levar o pólen, para levar a essência na vida daqueles que precisam. As pessoas estão carentes, amados, necessitadas de ouvir uma palavra. Às vezes, igual eu falei aqui, é uma palavra de confronto. Mas quando você fala aquela palavra de confronto, na primeira reação, às vezes a pessoa recua. Às vezes te dá uma mal resposta. Ela se opõe a você. Mas você continua orando, você continua jejuando por aquela pessoa. Porque as pessoas, elas vão mudando. Os anos vão passando. E elas precisam dessa nova essência. De exalar o perfume de Cristo. Esse exalar o perfume de Cristo, amados, é uma escolha. É um estilo de vida. Quando você escolhe viver dessa forma, você vive uma vida suave. Você olha para a pessoa e fala assim: meu Deus, como que o outro consegue viver tão pesado desse jeito? Sendo que é tão fácil viver na presença de Deus. Porque quando você vive na presença de Deus, você tem prazer em obedecer. A obediência faz parte da sua vida. Não significa que a gente não tem dor de cabeça, não tem TPM. Né? As mulheres aqui, ninguém tem TPM, né? Ninguém tem dor de cabeça. Ninguém tem pressão com tanta coisa para resolver durante o dia. Tem situações que você olha e fala assim: meu Deus, como que eu vou dar conta de fazer tanta coisa assim? E nós essa semana comemorando o Dia da Mulher, eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus pela sua vida. Louvo a Deus porque você é mulher. Você foi criada a essência maravilhosa de Deus. Para abençoar a sua casa, para abençoar aqueles que estão à sua volta. Os homens também são a essência do Senhor. Quantos homens, são referências, e nós precisamos, de homens que sejam referência na nossa sociedade, de homens que são sacerdote, de homens que são pai, de homens que são líderes, que não fica deixando, só a mulher fazer as coisas, mas que toma frente. Fala: não, eu também preciso disso, eu também preciso estar aqui. Uma vez eu conversando com uma mulher, eu falei com ela: sabe qual o problema nosso com mulher? É que quando você vê as coisas sem fazer, você pega e faz. Tá errado. Deixa lá sem fazer. Deixa lá. É obrigação dele, ele tem que fazer. Tem coisas que quebram em casa que eu falo assim: nossa, tem 1 ano que está quebrado e não conserta. Aí... Às vezes eu brinco lá em casa assim: nossa, eu vou ter que chamar um bombeiro, vou ter que chamar um eletricista, porque isso aqui está quebrado e está precisando consertar. Aí rapidinho vai lá e faz, Mas a gente precisa entender isso. Não tome a frente, não tome um lugar que não é seu, mulher. Assuma o seu papel dentro de casa. Assuma o seu papel de obediência, de mulher sábia, que conduz o seu lar, que olha e bate as estacas no lugar certo. Fala assim: é aqui, meus filhos vão serem conduzidos aqui, a nossa casa vai ser organizada dessa forma. Se você não sabe, procura ajuda. Nós estamos aí com muitas mulheres capazes de te ajudar.
Nós temos mulheres aqui na igreja que são capazes de, em todas as áreas, de te ajudar, te ensinar a arrumar uma casa, lavar uma roupa. Nós já fizemos isso em muitas casas aqui na igreja. Apesar de que a gente tem algumas que a gente não vê resultado, mas tem outras que quando você vê o resultado é uma gratidão que a gente tem no coração de ver uma casa que era toda bagunçada, fisicamente, emocionalmente, estrutura, tudo. E depois foi tudo se acertando, porque a pessoa aprendeu e ela também quis exalar essa fragrância de Deus. Que você possa ser assim, que você possa decidir nesse estilo de vida, ser o bom perfume de Cristo. Às vezes, como a abelha também tem ferrão, né? Dá vontade de dar uma espetadinha. Mas segura aí. Fala assim: Deus, eu não quero fazer nada que Jesus não faria no meu lugar. Desde que eu aprendi isso, eu penso, né, 2, 3 vezes, não, eu penso 10 vezes antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão. E todas as decisões que eu preciso tomar na minha vida, eu busco a Deus, eu oro, eu jejuo. Porque eu preciso ter paz para resolver aquilo. Porque se eu for resolver no tapa, aí o negócio fica feio. Mas eu não quero, eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Que você, amado, possa ser assim também. Você homem, você mulher. Que possa exalar esse bom perfume de Cristo. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Fale com o Senhor. Fala assim: Deus, eu quero mudar o meu estilo de vida. Eu não posso continuar dessa forma. Eu quero exalar esse perfume, esse bom perfume de Cristo. Eu nem sempre tenho vontade de fazer isso não. Mas eu quero porque o Senhor é o comandante, é quem dirige a minha vida, é quem restaura minhas emoções. Quando você faz isso, você sai aliviado, porque Deus pega aquela carga que está sobre você e leva sobre Ele, e te dá um novo parecer sobre aquela situação. Pai, nós como igreja do Senhor, nos colocamos diante de Ti, crendo, ó Deus, que a palavra ministrada achou morada no nosso coração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ensina todos os dias a sermos o bom perfume de Cristo, a olhar para a situação e exalar o perfume de Cristo em todas elas. Nós somos gratos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela providência do Senhor todos os dias de nos ensinar. Nós temos a oportunidade de estarmos aqui hoje, de aprendermos a sermos homens e mulheres melhores. Por isso, ó Deus, nós não aceitamos que o diabo roube essa palavra do nosso coração. Que essa semana nós possamos voltar a lembrar e nas nossas atitudes nós possamos pensar: nós temos sido abelha, nós temos exalado o bom perfume de Cristo nessa situação, nas respostas que eu dou, a forma como eu falo, as atitudes que eu tenho, tem declarado que Cristo é presença real na minha vida. Por isso nós apresentamos diante de Ti, para que o Senhor possa ter liberdade, Espírito Santo de Deus, de agir na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.